a gente vai sempre cair num conceito que às vezes é complicado de ser aceito pelas pessoas, que a gente aprende a ver o mundo, à nossa volta, a realidade, da mesma forma com que a gente aprendeu a falar, da mesma forma que a gente aprendeu a andar. Ninguém nasce vendo, todo mundo nasce olhando, se for cego, logicamente, né? Então, olhar, todo mundo olha. Basta você abrir as pálpebras e deixar a luz, né, os fótons chegarem na sua retina, no seu tecido lá. E aí você está olhando, né? Agora, ver é um aprendizado, tá? Essa ideia que foi defendida basicamente por um Richard Gregory, da Universidade de Bristol, ela inicialmente, essa ideia foi muito combatida. As pessoas resistiram, inclusive cientistas importantes resistiram a essa ideia de que para você ver, você precisa aprender a ver, né? Tinha uma coisa meio naturalista, diz, não, qualquer pessoa com o sistema funcionando, os olhos, a retina, o córtex visual, essa pessoa vai ver. E não é verdade, né? Tem, inclusive, vários testes que foram feitos a partir de sugestões do próprio Richard Gregory, mostrando que se você não tem um aprendizado sobre alguma coisa que tem imagem, né, você não vai saber, não vai conseguir ver aquilo. Tá? Então, essa distinção entre olhar e ver, que está no título, assim, que é o início de tudo, né? Essa compreensão de que a visão é bem mais do que o olhar e que ela é informada por tudo aquilo que você sabe, toda a sua memória, não só a proveniente do sentido da visão, não, proveniente de todos os sentidos, até conceitos abstratos que independem dos sentidos, certo? Conceitos matemáticos, bem abstratos, eles são necessários para você ver, né? Porque a partir do momento que você tem uma cultura visual, né? Eles estudam muito isso em criança, e é gozado que eles começaram a estudar o processo do aprendizado visual nas crianças por causa da informática. Eles queriam saber como é que eles iam ensinar os computadores a ver, qual era o método, né? Então, eles foram atrás de entender como é que as crianças formam uma imagem da realidade, tá? E aí eles chegaram a algumas conclusões que não é um método analítico. A visão não processa a realidade analisando. A gente não decompõe as imagens em formas geométricas, né? O rosto da pessoa é um círculo, né? O óculos são dois retângulos. Não funciona assim, não tem nada a ver com isso. Tá? O analítico não entra no perceptual, a não ser marginalmente em questões secundárias. Basicamente, quando você está olhando alguma coisa, você vê aquilo que você já aprendeu o que é. Certo? Você tem que ter repertório. Por quê? Porque a todo momento você está frente a coisas que você nunca viu, né? Então, como é que você procede? Você pega um objeto estranho, um browse, né? Uma coisa lá que você nunca viu, né? E mostra para uma pessoa, né? Ela não vai simplesmente ficar com um vazio na mente, não vai ficar com uma tela em branco, né? Dentro da mente dela. Ela vai arriscar uma hipótese. O que o Gregory descobriu é que a gente está sempre fazendo isso. A gente está sempre lançando hipóteses sobre aquilo que está à nossa frente. Você olha para alguma coisa qualquer, né? Se você já viu aquilo e categorizou aquilo, isso é um par de óculos, tá? Você tem aquilo como um repertório. Todos os óculos que você já viu, ou numa vitrine, ou no rosto de alguém e tal,
todos aqueles óculos formam o óculos, o seu óculos, que está na sua caixinha da memória lá, né? Se aparecer um óculos com uma terceira lente, né, no meio das duas, no alto, você vai ficar intrigado, né? Porque, a não ser os cíclopes mitológicos, ninguém tem um olho na testa para ter uma lente aqui, né? Mas o que acontece? Você vai ampliar o seu conceito de óculos. Você acabou de ver um óculos que você nunca viu, mas ele tem todas as outras características do óculos. Tem as hastes, né, laterais, tem as duas hastes, tem um lugar para apoiar o nariz aqui. Então, você sabe que aquilo é um óculos. Vai te deixar intrigado, né? Para que serve? Quem usa esses óculos? Mas aquilo ali você vai categorizar como óculos. Então, você está sempre, quando olha a realidade à sua volta, você está sempre lançando hipóteses. Esse é que foi a grande descoberta dele, né? O processo da visão é um processo de cima para baixo, top-down, entendeu? A partir daquilo que você já sabe, você arrisca conhecer coisas novas. Tem algumas coisas que foram decisivas para ele chegar a essa conclusão, né? Existem documentos de navegantes, exploradores que chegaram em locais não civilizados ainda, né? O próprio Cristóvão Colombo tinha um escrivão na frota lá que deixou por escrito, né, o Pero Vaz de Caminha deles lá, o cronista da viagem, né, que conta que as caravelas, né, quando chegaram na ilha que hoje é a República Dominicana, lá na Espanhola, eles não podiam ir até a praia com a caravela, porque a caravela encalhava. Então, eles paravam fora, a uma distância razoável da praia, né? E desciam em escaleras menores e iam remando até a praia, né? Então, aqueles nativos, eles nunca tinham chegado no navio, eles só viam o navio a uma distância em que a acuidade visual deles não permitia entender em detalhes o que era aquilo. Eles viam a cor da madeira, né, e as velas. Basicamente, os dois elementos visuais principais, à distância, era o casco, né, de madeira, e as velas de pano claro, né, quase branco. Como é que eles chamavam as caravelas? E isso aí foi registrado pelo escrivão lá da frota. Ilhas com panos. Ilhas com panos. Dois conceitos que eles tinham, né? Eles já tinham visto ilhas, né? Terra, marrom, né? Eles deviam estranhar que os cascos não tinham nada verde. Deviam achar como aqui não tem nada plantado ali naquele marrom, mas eram ilhas, né? Com panos que eles conheciam. Eram culturas que já tinham, né, dominado a tecelagem, faziam tecidos, tá? Então, o que o Gregory diz é que todo mundo usa esse método para entender a realidade à sua volta pelo sentido da visão. Você sempre vai lançar hipóteses, né? E isso faz com que quanto mais informação visual você acumular, quanto mais coisas você for exposto, né, expor os seus olhos a novas realidades, a novos entornos, quanto mais você fizer isso, mais cultura visual você vai ter e maior vai ser o seu conhecimento da realidade. Então, isso é uma chave para qualquer pessoa que queira se dedicar à fotografia, cinema, qualquer atividade que envolva representação visual, certo? Tem isso muito claro. Quanto mais cultura visual, quanto mais informação visual você tiver, né, e você vai automaticamente colocar essa informação nos seus escaninhos, né? Você vai classificar. Às vezes, inclusive, a classificação é totalmente arbitrária, né? Tirando os cientistas, os estudiosos, que têm uma metodologia
para classificar a informação, tem nichos pré-determinados, isso aqui é tal coisa, isso aqui é... Né? As pessoas, em geral, não são assim. Cada um tem o seu método de classificar a informação visual, né? Mas o processo é sempre o mesmo. Então, essa primeira parte do curso, eu vou analisar esses dois processos. O processo de olhar, certo? Que simplesmente é entender como é que a radiação eletromagnética dentro do espectro visível, né, de 700 a 400 e poucos nanômetros de comprimento de onda, como é que essa radiação eletromagnética se transforma em impulso elétrico, como é que esse impulso elétrico é levado dos olhos, porque é uma coisa meio louca, né? Os olhos são na frente e o córtex visual ele fica na nuca, aqui embaixo, né? Então a informação visual ela atravessa todo o cérebro. E isso não é gratuito, certo? Como a evolução se dá de uma forma sempre o mais eficiente possível, eles desconfiaram que se a informação, né, atravessa o cérebro inteiro para chegar no córtex visual, tem um motivo. Porque se não tivesse motivo, a evolução teria feito o córtex visual atrás dos olhos. Em seguida, ter os olhos e o córtex visual. E não é assim, né? Então, uma das coisas que eu mostro quando falo da visão é por que essa informação transita pelo cérebro todo, né? Existe hoje um mapeamento de todas as vias no cérebro que transportam informação visual e todas as ramificações dessa informação visual dentro do cérebro, né? E é muito interessante você ver que esse conhecimento está mudando, inclusive, a forma da comunicação visual. O fato de você saber que essa informação transita, né, transversalmente no cérebro, dos olhos até lá, e como é que ela se ramifica, né, está mudando a forma com que as pessoas estão criando informação visual, estão se comunicando visualmente, né? Que é uma coisa, é uma ideia que a gente conhece muito bem, quem faz cinema sabe disso, né? Cada vez que você tem uma mudança na tecnologia da captação de imagens, ou mudança na linguagem, mudança da uma coisa, a técnica avança, né? Os primeiros filmes que foram feitos era uma câmera na quarta fila de um teatro, né? E a pessoa tinha que estar inteira, dos pés à cabeça. Ninguém, né? Primeira vez que fizeram um close na história do cinema, que é um filme chamado O Grande Assalto do Trem, as pessoas gritavam na plateia: cadê as pernas? Onde está o tronco? Né? Porque não conseguiam entender que aquilo ali era uma linguagem, aquilo não era a realidade, né? O Godard uma vez disse que a fotografia é a verdade e o cinema é a verdade 24 vezes por segundo, mas não é bem assim, né? O cinema é uma linguagem, é um código, né? Você tem países, inclusive, isso quem conta o Georges Saint-Preux, aquele roteirista francês, ele diz que tem países na África que as pessoas não são alfabetizadas, ou porque a cultura deles não tem uma escrita, eles são povos ágrafos, que não escrevem, e esse pessoal, quando tomou contato com o cinema, né, no começo do século XX, eles não entendiam os filmes, porque a construção, embora não pareça, a construção dos filmes desde sempre tem a ver com a forma com que a gente constrói o nosso pensamento formalizado pela linguagem escrita, né? Então, nesses países na África, tinha uma figura que era o explicador do filme. Era um cara que ficava em pé do lado da tela, certo? Explicando verbalmente o que estava acontecendo. Por exemplo, uma sequência simples. Uma pessoa, uma moça está em casa esperando o namorado e está em frente da penteadeira, se arrumando, se pintando e tal, né? E o namorado está vindo de carro para encontrar com ela na casa dela. Então é uma montagem paralela, né?
ela está lá se penteando, se maquiando, e ele está dirigindo o carro, tal, até o carro chegar em frente da casa, ele buzina, olha para cima, tal. Nada disso é entendido por esse público, porque é uma convenção, eles não conseguiam. Então o cara ficava na frente, né, explicando, ela está se preparando para a chegada do namorado, né? Agora o namorado está vindo, né? Então é tudo uma convenção. A gente dá de barato que todo mundo entende, mas não é verdade. Mesmo para você entender um filme simples, você precisa ter um conhecimento prévio desse léxico, dessa forma de estruturar imagens e sons. Senão você não vai entender o filme. Não é uma coisa, um dado natural. Qualquer pessoa entende o filme. Não, não é. Mas parece que é, né? Então, essa parte de olhar e ver é isso, é como essa informação toda física vinculada pela radiação eletromagnética no espectro visível, como é que ela se transforma em impulso elétrico, como é que ela é processada no córtex visual primário, como é que essa informação depois do córtex visual primário vai para todas as regiões do cérebro e como é que você forma, né, uma imagem na sua mente. Tem ilustrações nesse curso que são bem interessantes, que são ilustrações históricas, né, de como se imaginava na antiguidade que a visão funcionava, né? Então, atrás dos olhos tinham uns homúnculos, né, pequenos seres, e os olhos eram como uma janela. E eles ficavam ali naquela janela olhando para tudo e falavam para trás, né, o que estava sendo visto, que é uma coisa fantástica, né? Tem uma outra ilustração que mostra um conceito de uma outra cultura que, em vez da luz vir das coisas, dos objetos, para os olhos do vidente, era o contrário. Os videntes projetavam raios, certo? Para os objetos. Então a luz não vinha dos objetos, a luz era projetada do olho para os objetos. Então, isso tudo mostra, essas concepções de outras culturas, de outras épocas, mostram que o entendimento é uma convenção, né? Como eu vou direcionar depois para a linguagem cinematográfica, né? O termo que eu escolhi foi gravar, porque filmar virou uma coisa, né, histórica. Então, eu uso a palavra gravar, né, para chegar aí. E eu vou aproveitar aqui, o Afonso está me sugerindo, e é um bom momento para fazer isso, eu vou mostrar os tópicos todos que o curso envolve, tá? Todo mundo consegue ver aí? Me dá um retorno, alguém da sala aí. Fale para mim, estou vendo. Estou vendo. Ótimo. Eu estou vendo. Estou vendo, estou vendo. Ótimo. Então, eu Vendo. começo. São 14, são 12 itens, né? 12 capítulos, né? É gozado, a gente fala sempre de audiovisual e tal, mas é o que eu falei, a gente está sempre ancorado na literatura, né? A gente fala em capítulos, fala em frases, né? Em parágrafos, mas aqui a gente é imagem. Então eu começo tratando do espectro eletromagnético, né? Espectro visível, que é uma coisa muito interessante quando você pensa hoje que nada mais no universo, tá? No campo da astronomia, no campo da medicina, nada mais é descoberto pela luz visível, ninguém mais vê nada dentro desse espectro que vai do infravermelho até o ultravioleta, você fica chocado, né? Todas as descobertas grandes em astronomia são feitas em outros comprimentos de onda e frequências da radiação eletromagnética. Você está descobrindo hoje na radiação infravermelho, nos raios X, nos raios gama, em outros comprimentos de onda e frequência dessa energia eletromagnética. Então, o olhar hoje
não está descobrindo mais quase nada, né? Isso no campo do conhecimento objetivo científico. Para nós, né, que fazemos filmes, principalmente para quem trabalha mais com ficção, isso não vale, né? Porque a partir desse conhecimento dado pela luz visível, você está contando uma história que está remetendo a outras coisas, como a própria memória do espectador, né? Então, eu vou falar um pouco do espectro eletromagnético, da nossa sensibilidade, o que a gente enxerga, né? Existem uma série de preferências e descontinuidades. Por exemplo, uma preferência óbvia, que eu vou, só para dar um exemplo, a gente enxerga mais no comprimento de onda que corresponde ao verde, né? Comprimento de onda e frequência. A nossa curva de sensibilidade cromática, ela tem um pico, né? Uma colina, assim, um morrinho na região do verde, né? Por que isso, né? Tudo que está presente no nosso corpo evoluiu, né? A partir de uma espécie que a gente chama de o elo perdido, né? Até hoje ninguém nunca achou um fóssil desse elo perdido, mas a gente sabe, aí tem... Agora descobriram, inclusive, puseram a culpa nos neandertais, né? De que quem passa muito mal com Covid tem bastante genes de neandertal. Coitado, eles não estão aqui para se defender, mas é o que estão dizendo. Você tem essa sensibilidade para o verde como resultado de uma evolução. A gente evoluiu para enxergar mais no verde. Por quê? O verde, para os vegetais, para as plantas, é o lixo. O verde é exatamente a parte do espectro que a planta não aproveita. A planta aproveita o ultravioleta, que é mais energético, e aproveita o vermelho e infravermelho, que são mais próximos do calor, né? O espectro eletromagnético é contínuo. Para baixo do vermelho você tem o infravermelho e abaixo do infravermelho você tem o calor. O calor é radiação eletromagnética também, né? Então, o verde é o que as plantas não usam. Então, elas refletem, né? Ou elas jogam para fora. O verde é o lixo das plantas, né? Elas ficam com o infrared e o ultravioleta, o violeta e ultravioleta, né? Em função disso, o mundo pelo menos era, né, até pouco tempo atrás, basicamente verde. O que está em cima da Terra é basicamente verde, né? E todas as outras cores da natureza vivem em função desse domínio do verde. Por que as frutas são normalmente amarelo, laranja, vermelho, né? Porque são cores complementares no espectro ao verde, né? Então, facilita serem enxergadas, né? Como a maioria das plantas depende de que os frutos delas sejam processados, comidos, né? Para que as sementes consigam brotar, elas têm que ter um atrativo, né? Então, a cor das frutas é eu estou aqui, ó, me coma que eu estou aqui, tá? E aí você tem essa riqueza toda de cores em função dessa evolução e dessa propriedade das plantas, o que elas precisam em termos de energia e o que elas jogam fora. Então, o nosso olhar se desenvolveu ao longo da evolução com essas características. Então, eu dou uma compreensão disso, né? Em seguida, eu trato das interações da luz visível com a matéria, né? A partir de um paradoxo que me chamou sempre a atenção, desde antes de eu ser fotógrafo, quando eu era criança eu já pensava nisso, né? Como é que a luz permite que a gente veja tudo à nossa volta, se ela mesmo, em si, a luz, ela é invisível? Vocês já pensaram nisso? Pensa um pouco. O espaço, né, fora da atmosfera terrestre, ele é absolutamente black, né? É aquele pano preto, né? E aí você tem as estrelas, tem a lua e tal, mas o entorno é preto e está cheio de luz, né? Mas é black.
Então, o paradoxo da luz é que ela só é visível quando ela interage com a matéria. Enquanto ela não interage com a matéria, enquanto ela está no espaço, ela é absolutamente invisível. Então, é algo invisível que torna todo o resto visível. Esse é o paradoxo, né? Então, eu desenvolvo essa ideia mostrando todas as interações da luz com a matéria que interessam ao cinematógrafo, né? Então, você tem a reflexão, os vários tipos de reflexão, reflexão especular, reflexão difusa, né? Você tem a refração, que é a luz mudando a velocidade quando entra de um meio menos denso para um meio mais denso, a luz fica mais lenta, né? Quando a luz vem no ar e entra na água, né, você vê que ela sofre uma defração. Peguem um lápis e coloquem dentro de um copo com água, que vocês vão perceber claramente o lápis parece que quebrou. Ele muda, a imagem do lápis muda de direção quando está dentro da água, né? Então, reflexão, refração, né? Até a polarização, que é uma propriedade bem específica, né? Alguns cristais têm a propriedade de fazer com que a luz que se propaga em todos os planos passe a se propagar num plano apenas, né? Todos esses exemplos da interação da luz com a matéria interessam para quem faz cinema, né? Todos eles interessam. Alguns interessam mais, por exemplo, a reflexão é o mais importante, né? Desde a não reflexão, que a gente chama de absorção, a luz bate e não volta, né? Até a reflexão total e especular. Especular é quando ela forma imagem. Os raios batem na superfície e voltam mantendo a mesma coerência, a mesma direção. É o espelho, né? Então, essas interações todas são analisadas, né, do ponto de vista sensorial. Eu não entro em grandes ciências, não. Inclusive, praticamente é um curso inteiro em que não tem equações, não tem a matemática é mínima, né? Porque eu sei que tem gente que tem alergia, né? Tem gente que começa a empolar, você começa a falar em logaritmo. Logaritmo tem uma hora que eu preciso falar, mas é bem pouquinho também. E eu dou uma anestesia antes para a pessoa não ficar muito grilada. Mas, basicamente, é uma coisa sensorial. Eu vou levar os temas todos para a sensação da visão, né? Porque aí fica mais fácil. O terceiro tópico, né, é um apanhado de tudo isso, é o entendimento da realidade pelo sentido da visão, né? E aí tem coisas muito interessantes, muito recentes, inclusive, conhecimentos das últimas décadas, né, de que o objetivo que a gente extrai da informação visual, ele não tem muito a ver com, vou falar num termo bem genérico, com a verdade das coisas, a verdade da realidade, né? A nossa percepção, o nosso entendimento da realidade pelo sentido da visão, ele se dá de uma forma muito mais pragmática pela conservação da espécie. A gente entende o mundo muito mais para se manter vivo e reproduzir do que para saber se aquilo é verdade, qual é a verdade das coisas, né? A gente tem uma ilusão idealista, né, de que a gente está buscando a verdade das coisas. A gente está buscando aquilo que nos mantém vivo, né, e que faz com que nós vamos reproduzir o nosso genoma, né? É meio chato de ouvir isso, muita gente não gosta, fica revoltada, como você está falando isso e tal, mas é a pura verdade. E eu dou exemplos disso. Eu dou exemplos de outras espécies, né? Eu vou contar rapidinho aqui um caso que é muito interessante, né, que está no curso mais estendido. Tem um inseto no deserto australiano, que você vê a foto dele, tem uma foto dele na apresentação, ele parece um casco de cerveja de vidro marrom, principalmente aquela parte de baixo
do casco, que é o vidro, ele tem um chapiscadinho para não escorregar e para ficar mais resistente, para a garrafa não quebrar ali, ele tem um chapiscadinho. E o inseto é muito parecido com uma garrafa de cerveja. Tá? Então, o que aconteceu? Os biólogos na Austrália começaram a notar um desaparecimento desse bicho. Né? Ele tem um nome, Judimorpha baqueli. Começaram a ver que o inseto estava sumindo do deserto e ficaram intrigados. Né? E aí foram pesquisar e descobriram. Bebe-se muita cerveja na Austrália enquanto se anda de automóvel. Então a pessoa terminava de tomar a garrafinha de cerveja, jogava a garrafinha pela janela do carro, né? E a Judimorpha baqueli olhava aquela garrafa, achava que eram, né, os insetos machos viam uma fêmea enorme naquela garrafa, porque ela tinha a mesma cor, o mesmo brilho e a mesma textura das fêmeas, né? Então, os machos da espécie passaram a copular exclusivamente com as garrafas. E, para desespero deles, não nascia outros insetos. Né? Então, isso eu uso como exemplo para mostrar que a visão ela é muito objetiva, como toda percepção humana da realidade, ela é moldada pela evolução. A gente não estamos aqui para conhecer a verdade, né? Estamos aqui para sobreviver e nos reproduzir. Essa é a verdade. Não quer dizer que a gente não faça coisas lindas, né? A arte é extraordinária, mas não é o objetivo primeiro, é um subproduto, né, bem sucedido. Aí, no quarto tópico, eu vou falar do aparato da visão nos humanos, o que é específico da visão humana, né? Para falar sobre isso, eu tenho que mostrar como outros mamíferos enxergam a realidade, né? E hoje isso é possível, existem simulações de computador muito boas a partir do que se sabe dos olhos, do aparato visual todo dos animais, como é que eles enxergam. Então, eu mostro como é que um gato enxerga, como é que um cachorro enxerga, né? E você vê que a nossa visão não é nem a melhor em termos de definição e de espaço de cor, não. Qualquer águia tem muito mais resolução espacial para a visão do que a gente. Uma águia consegue enxergar um roedor pequeno, um ratinho, a 1,5 km de distância. A 1,5 km de distância, o ratinho para a gente já desapareceu, já virou um elemento invisível, né? E ela consegue. Então, não é que a nossa visão seja tão extraordinária assim, né? Em termos de qualidade técnica, né? Mas a gente tem o melhor conjunto mente, cérebro e olhos. O Oscar vai pelo conjunto da obra aí, na nossa visão, né? Então, a gente não tem os olhos tão extraordinariamente aguçados e precisos, mas a gente tem o conjunto, né? Principalmente essa parte da informação que é processada córtex visual para fora, para as outras áreas do cérebro, a gente é muito bom nisso. A gente não tem nenhuma outra espécie viva que seja tão bom quanto o Homo sapiens para fazer essa operação de conhecimento através dos sentidos. Não só, eu dou alguns exemplos fora da visão, da audição também, no tato e tal, mas a visão ela tem um papel central, né? Mais de 70% do processamento da informação que vem dos órgãos sensoriais, ouvidos, olhos, boca, né, e é processada no cérebro, diz respeito à informação visual. Nós somos seres basicamente visuais. Tá? Não foi sempre assim, né? A gente tem alguns sentidos que estão perdendo a importância muito rapidamente em termos históricos, né? Em termos evolutivos. Por exemplo, o olfato humano ele vem diminuindo de importância muito. Tá? Há uma espécie de
marginalização do sentido do olfato, que já foi muito mais importante, né? As pessoas, inclusive, a partir de um determinado momento, passaram a disfarçar os odores, né? Você chega perto de uma pessoa e sente cheiro de flores, que é uma coisa meio louca, né? Você quer sentir o cheiro da pessoa, não o cheiro de flores, mas vai fazer o quê? É assim que funciona, né? Passaram a achar que o cheiro das pessoas não era tão interessante assim, né? Não era. Mas a visão, ela permanece e só aumenta. O sentido da visão, ele vem aumentando. Então, esse processamento da informação visual, que está sendo muito estudado, porque essa interface da máquina com o humano, né, ela também é basicamente pela visão. Então, isso está sendo... né, eu tenho um capítulozinho no curso mostrando o desafio que foi ensinar as máquinas a verem, né? A pegar aquela informação visual, deschavar, né? E como evoluiu rapidamente o acerto, né? As primeiras máquinas eram burronas, né? Não sabiam distinguir. Tinha 4 patas, era cachorro, mas aí não era cachorro, era um lobo. Por que era um lobo, né? Então, rapidamente eles conseguiram avançar, né? Então, isso aí diz respeito a esse quinto item, que é a característica da visão humana e nas outras espécies. É uma espécie de comparativo mostrando o que é específico do humano, né? A gente tem várias especificidades na nossa visão, né? Que só são características só dos humanos. Só os humanos têm aquela percepção daquele jeito. Depois eu pego os 2 grandes blocos, né? Aí é uma espécie de um passinho atrás. Vamos voltar para a parte do olhar, né? Que são os 2 tipos de visão. A visão com luz alta, com luz do dia, um nível de luz mais alto, é chamada de fotópica. E a visão escotópica, que é a visão de baixa luz, a visão noturna. São 2 tipos de célula diferentes, né? A visão fotópica são células chamadas de cones e a escotópica são os bastonetes, né? E eu falo também da acuidade visual, que é a capacidade de resolver a imagem, né? A gente tem uma característica que é um clássico, inclusive, né? Todo mundo que começa a ter problemas de vista, né? Você chega com uns 30 anos, mesmo que você nunca tenha tido nada, a sua vista começa a dar uns problemas, né? E eu conto, inclusive, o meu caso. O meu primeiro sintoma que eu tinha algum problema de vista, por incrível que pareça, foi uma dor aqui no pescoço. Eu comecei a ter uma dor no pescoço e aí procurei um fisioterapeuta, um oriental e tal, me deram a dica, só o cara vai te deixar novo, né? E eu achava que tinha a ver com fazer câmera. Nessa época as câmeras eram pesadas, aquelas Cameflex, Arriflex, e eu ficava andando, filmando com aquilo o dia inteiro, eu achava, não, isso aqui deve ser essa porcaria dessas câmeras, né? Aí fui lá, o cara pegou, perguntava, tá doendo aqui e tal. E aí a última pergunta que ele me fez se eu tinha ido ao oculista recentemente. Aí eu disse, esse japonês é louco, porque eu vim aqui falar de dor aqui no pescoço, ele veio perguntar se eu tenho ido no oculista, se eu fiz exame de vista. E aí ele me explicou, e era isso mesmo, ele tinha razão. Essa dor específica que eu tinha nesses 2 músculos aqui do pescoço, esses adutores aqui, é porque quando você vai ficando com a vista cansada, a sua visão para perto fica prejudicada. Então você começa a esticar os braços para entrar em foco. Quando está mais longe, foca, né? E essa posição é desgraçada, você ficar segurando, né, o jornal, o livro, a revista nessa distância, depois de um certo tempo começa a dar dor. E ele estava certíssimo, era isso. Então o meu sintoma de vista cansada era dor no pescoço, né, porque tem uma ligação direta. Então, essa acuidade visual, ela determina tudo, o tamanho das telas de televisão, o tamanho da tela do computador, né? A tela do computador é para ser vista a uma distância de aproximadamente 40 a 50 centímetros da pessoa. Então,
todos os tamanhos de letra, tudo é feito para essa distância. Se você vai para o final da sala, né? Eu tenho um laptop, que não é uma tela muito grande. Se eu for para o final da sala, eu já não vou conseguir ler, né? Porque a minha acuidade visual não resolve as letras a essa distância. Então, esse conceito é muito importante, porque a qualidade da imagem tem a ver com... Ela foi projetada para ser vista de que tamanho, a que distância, né? Tudo isso conta, e as pessoas acham que não, você tem que poder enxergar com detalhe a qualquer distância, qualquer imagem. Não é verdade, é tudo muito desenhado, né? O tamanho do livro, né? Esse tamanho clássico de livro, que eles chamam de oitavo, né? É, ele foi projetado para ser visto na distância de uma pessoa segurando o livro nessa, né? Por quê? Porque tem uma questão econômica. Se você fizer um livro muito grande, né, você vai gastar mais papel, você vai gastar mais tinta, vai ter que ter um monte de páginas, né? E a letra vai ficar maior, né? Vai aumentar as páginas porque a letra ficou grande e tal. Então, tem uma medida das coisas que tem a ver com a percepção, com o nosso sentido da visão. Tudo é desenhado, né, em função disso. Né? E aí tem umas coisas interessantes também, que, por exemplo, a questão do aproveitamento. Né? Essa folha de papel A4, que todo mundo usa, né? Esse formato A4, essas duas medidas, a altura e a largura, são proporcionais à raiz de 2 e 1. Raiz de 2 é 1, é um número irracional, sem fim, né? 1,4, 1,4 é enorme. Por que eles fazem isso? Não é uma brincadeira, não é que o cara que fabricava papel era matemático amador. Porque nessa medida você consegue cortar a largura do rolo de papel que sai da fábrica, tá? E não sobrar nada. Você vai cortando nessa proporção 1 para a raiz de 2 e no final não sobra nem um fiapinho de papel e você fez vários tamanhos de papel, né? A gente fala A4 porque tem o A1, tem o A3 e tem o A4, né? E tem o A5 também. Então, isso é uma convenção, né? Então, todo mundo está programado visualmente em função da acuidade visual, né? E a gente fazendo imagem e movimento, a gente tem uma consciência muito clara disso, né? De qual é o tamanho que isso vai ser visto, né? Então, as necessidades técnicas que balizam as escolhas de um diretor de fotografia, de um diretor de arte, né? De qualquer pessoa que construa imagens, vai muito em função da acuidade. A pessoa não tem essa consciência, né? Esse curso é muito... Ah, então é isso. A frase que mais tem nesse curso, ah, então é isso. Porque eu vou meio que explicando coisas que a pessoa sabe, mas não sabe explicar. Tem consciência de que aquilo, né, tem uma lógica ali, mas ela não sabe explicar. Mas né? Por que é desse tamanho? Por que a distância é essa? Né? Por que o tamanho da letra é esse? Né? Tudo tem um motivo. Né? No caso, o motivo do tamanho das coisas é o visual humano. Depois eu vou para os movimentos que os olhos fazem enquanto estão olhando. Vou subir aqui, ó. O item 7 são os movimentos sacádicos, né? São esses pequenos movimentos que você faz de olho, porque aí que está. O filé mignon da visão é um ângulozinho muito pequeno. Tem uma região na nossa retina, no centro da nossa retina, tem uma região cujo diâmetro é 1 milímetro, uma coisinha assim, 1 milímetro, chamada fóvea. E aí que a imagem é de alta definição. A gente só tem imagem Full HD, 4K, tá? Nessa regiãozinha. Então a gente, para olhar as coisas com detalhe, entender o que a gente está vendo em detalhe, você está o tempo inteiro jogando a imagem das coisas nessa regiãozinha de 1 milímetro. E para fazer isso você tem os movimentos grandes do pescoço, da cabeça, né? Você pode mexer a cabeça, e tem esses pequenos movimentos oculares, que são esses movimentos sacádicos, né?
E aí tem umas coisas muito interessantes, mais atuais, umas modernidades. Por exemplo, eu mostro não vou mostrar agora, senão perde a graça, eu vou só contar, né? Você tem um programa hoje que pega um livro, né? Você pega um livro virtual, né? E coloca as palavras num tamanho que cabe no seu campo principal visual, fica dentro da sua fóvea, né? E troca numa velocidade de até 500 palavras por segundo. Só que você não precisa mexer o olho. Naquela linhazinha vai trocando e você consegue ler perfeitamente, não precisa fazer grande esforço, né? O que você está economizando em termos de tempo? O movimento do olho. É você ler sem mexer com os olhos. E isso aumenta a eficiência da leitura brutalmente, muito mais do que você possa imaginar, né? Agora, os movimentos sacádicos, eles têm uma importância na linguagem cinematográfica muito grande, né? Da mesma forma que quando você olha para uma plateia que está assistindo um jogo de tênis, você vê que eles ficam fazendo isso, né? Quando você está vendo um filme, você não chega a fazer isso, mas apareceu ali o assassino, a sombra do assassino no canto esquerdo do quadro. Abriu uma porta e o cara entrou ali, ficou parado no portal da porta. Você está olhando para ali, né? Se acenderem um abajur aqui do lado direito, imediatamente você vai, né? Mesmo que você não mexa a cabeça, você vai olhar para lá, né? Então, existe um roteiro de movimentos sacádicos dentro do roteiro do filme, um roteiro de movimentos sacádicos exclusivamente pela informação visual, né? Lógico, o som também, hoje com quadrifonia e tal, você tem esses planos sonoros, essas direções de planos sonoros. Mas na imagem, isso é impressionante como você pode roteirizar, né? O olhar do espectador o tempo inteiro, né? Alguém já disse com muita propriedade que o diretor de fotografia, ele é o diretor do olhar dos outros. Você está dizendo a cada momento, olhe para cá, agora olhe para cá, agora veja aquele detalhe ali, porque é isso que a gente faz. Ao iluminar uma cena, ao escolher a distância focal de um objetivo e tal, você está fazendo isso. Você está dirigindo o olhar do outro. Está dizendo a cada momento para onde ele deve olhar, o que vale a pena olhar naquele momento, né? Então, para entender isso, eu dou um peso razoável aí no estudo desses movimentos sacádicos. No item seguinte, no item 8, né, eu volto ao tema central do curso, que é a diferença entre a percepção e a cognição visual, né? A diferença entre olhar e ver. Por que eu volto aí? Porque aí a gente já tem uma bagagem enorme, a gente já passou aí por esses outros itens todos, né? E a gente vai aí afinar esse entendimento, né? De como é que a gente deve dispor na imagem dos elementos todos, né? Porque a gente tem preferências. Por exemplo, testes exaustivos mostram que o rosto humano, né, a face humana, ela tem preferência sobre qualquer outra coisa na imagem, né? Então, você pode estar vendo assim os quadros do seu artista predileto. Se aparecer na imagem uma pessoa, entrar em quadro uma pessoa, você vai olhar para o rosto daquela pessoa, por mais que você esteja interessado em outra coisa. Então, a gente joga muito com isso, né? Isso é uma coisa que o cinema foi aprendendo aos poucos, né? Os primeiros anos da linguagem cinematográfica era tudo filmado de frente, né? Você filmava de frente, né? Quando já nessa época já tinha o close e tal, era tudo filmado de frente. Eles perceberam, depois de um determinado tempo, que você podia jogar com o ponto de vista para criar uma expectativa, né? Então, você não, por exemplo, não mostrar de cara o personagem principal, né? Começa a sequência no começo do filme e tal,
o cara está andando de costas, num plano geral, né? Então você está dizendo, ele está nesse lugar, aqui nesse bairro, nessa vizinhança, mas eu não sei quem ele é. Tenho uma ideia da roupa dele, mas... E você vai aos poucos, né? Então, esse jogo de esconder e revelar, né? Ele é uma parte fundamental da narrativa cinematográfica. Então, você conhecer como é que você lida com isso como criador de imagens, como é que você revela e oculta a cada momento, o que você deve mostrar em cada momento da narrativa, é muito importante. E todo esse conhecimento contribui para isso, para você tomar essas decisões. Aí depois, no 9, eu vou voltar para uma questão importante, mas que é uma questão que está ligada ao processo neurológico da visão, né? A gente tem duas vias diferentes da visão, né? Tem uma via mais antiga, mais remota, né? Que é o quê? O que eu estou vendo, né? Essa via, o quê, ela está ligada a um movimento, né, no cérebro, a determinados canais neurais no cérebro, né? E que não tem a mesma importância da localização, né? A coisa mais importante é onde é que está acontecendo isso, tá? Então você tem uma via onde e uma via o quê, né? Você lida o tempo inteiro com essas duas. Isso aí foi uma intuição quando começaram esses exames de ressonância funcional que mostram a atividade cerebral em cada região do cérebro. Havia uma desconfiança que existiam duas vias diferentes da visão por observação de pacientes e de pessoas com distúrbios perceptuais. Mas esses exames confirmaram isso. A gente tem duas vias diferentes. Uma é mais aonde, localização espacial, e a outra é mais de identificação do o que eu estou vendo. E a gente também alterna isso aí, né? A gente constrói isso em que a cada momento a gente usa mais o que e outro momento a gente usa mais onde isso está acontecendo, né? A gente alterna entre essas duas coisas. Então eu dou exemplos práticos, né, desses dois canais, dessas duas vias da visão. Depois, no 10º item, eu trato da tendência que nós, seres humanos, Homo sapiens, temos a tridimensionalizar tudo, né? Então, mesmo quando a imagem é plana, né, é uma impressão numa folha de papel, alguns indicadores no bidimensional evocam a tridimensionalidade, né? Talvez um dos motivos aliás, se o Afonso estiver por aí, ele vai poder confirmar ou não isso. Um dos motivos do fracasso das tentativas de fazer cinematografia tridimensional, 3D, a gente já tem uma construção ótima da tridimensionalidade a partir da informação 2D, do plano, né? E quando você busca a tridimensionalidade, você se baseia, quase todos os processos são fundamentados na mesma coisa, né? Você apresenta imagens, né, que são apresentadas de tal forma que você vai juntá-las, né, e vai formar a impressão espacial. Então você tem as primeiras coisas que eu me lembro de criança, né, tinha uma coisa de plástico que você botava um disco com umas fotografiazinhas e era isso, um olho enxergava uma imagem, né, e o outro enxergava por um outro ponto de vista, um outro eixo, né, e a soma daquelas duas imagens dava estereoscopia, era um visor estereoscópico, né? Então, quando você vai assistir uma projeção em 3D, você tem duas informações contraditórias. A convergência dos dois eixos oculares
te diz uma coisa, que o objeto está a uma determinada distância. Mas a percepção da distância da tela, que a gente também tem essa informação, né? Essas informações são todas meio que invisíveis. Você tem a informação, mas não é consciente, você não tem consciência daquilo, tá? E essa, entre a convergência dos eixos e a percepção da distância da tela, é o fator que cria um desconforto. Tem pessoas que ficam enjoadas e chegam a passar mal e tal. É isso. Então, você está lidando, você está tentando modificar uma associação entre dois indicadores visuais que foi construída ao longo de milhões de anos de evolução, né? Você está dissociando duas informações, a convergência dos eixos e a percepção da distância, que estão associadas há muito tempo. Eu tenho 2 horas, né? Já estou vendo que estou com 2 horas e 6 aqui, mas nós estamos próximos do final da análise dos conteúdos. Aí, o 11º item é a chave, a mágica da coisa, né? Como é que você associa emoções, sentimentos ao que a gente vê, as imagens, né? É um estudo complexo porque depende de subjetividade e depende também de coisas culturais, né? Tudo influencia a percepção visual. Por exemplo, uma coisa que, por experiência própria, eu notei, depois eu fui ver que era assim mesmo, os primeiros filmes que eu vi iranianos, eu gostei muito do jeito que eles encaravam o cinema, a linguagem cinematográfica que eles tinham desenvolvido, mas foi um festival que teve em São Paulo, de cinema iraniano, nos anos 80. Eu saía dos filmes, gostando do filme e tal, mas com uma sensação de estranheza que eu não conseguia localizar, não conseguia conscientizar por que eu estou sentindo essa estranheza tão grande, né? E aí depois caiu essa ficha, lendo algumas coisas e tal, eu percebi como o Farsi, que é o idioma falado no Irã, né, que é uma atualização do persa antigo, né, do persa arcaico, ele é escrito da direita para a esquerda, certo? Toda a movimentação da câmera, dos olhares, todo, era feito no sentido da leitura. Então, as panorâmicas eram da direita para a esquerda, certo? O olhar, o sentido do olhar dos atores, era tudo no sentido da leitura em face. E nós estamos acostumados justamente com o contrário. A gente, quando vê filmes ocidentais, é sempre, se você fizer uma estatística, pega um filme qualquer na internet e fica contando quantas panorâmicas tem num sentido e quantas tem no outro. Majoritariamente, mais de 80% das panorâmicas, a não ser quando está seguindo alguma coisa que está andando da direita para a esquerda, são da esquerda para a direita, né? Porque tudo influencia tudo, né? São hábitos. O olhar, ele não é totalmente liberto, descondicionado. Toda percepção visual, ela é canônica, ela tem parâmetros, né, que vão desde de cânones como esse, ligados ao sentido da leitura, né, até coisas muito mais sutis. Então, isso é um instrumento para o cinematógrafo de grande interesse, você estudar essa parte perceptual, né? Com todos os níveis, desde como a luz sensibiliza a retina, até essas coisas sutis, culturais, né? Por que você tem aquelas cores naquele determinado artista, né? A questão da cor, que é uma questão fundamental na imagem, ela talvez seja uma das que tenha mais níveis de entendimento, tá? Você pode tratar desde uma coisa bem simples, como cores primárias, secundárias e complementares, né? Aquele basicão, até coisas
que têm conotações culturais e que aí diferem de uma cultura para outra enormemente, né? No Ocidente todo, o luto, o pesar é expresso na cor preta. A pessoa se veste de preto para mostrar o seu pesar, né? Expressar o seu pesar. Na China, em alguns outros lugares do Oriente, é o branco, é exatamente o inverso, né? Então, essa complexidade de códigos visuais, ela tem que ser entendida e ela tem muitos níveis de entendimento, desde essa coisa mais elementar, mais da física, da ótica física, até coisas que têm a ver com a cultura, tem a ver com o gênero, tem a ver com a idade, né? Está tudo conotado, tudo tem uma conotação, né? E você, quanto mais conhecimento tem disso, mais sutil você fica na hora de criar as imagens. Não que você fique o tempo inteiro conscientizando todos esses conceitos. Tal. Não, é uma coisa que você incorpora na sua visão. Você, ao olhar o mundo, você já está, né, como os franceses dizem, ça va sans dire. Isso vai naturalmente. Você não precisa parar e dizer, espera aí, agora eu vou fazer um movimento aqui no sentido contrário para chamar a atenção do espectador, ou eu vou botar a câmera de cima para mostrar a pessoa da zenital, para tirar ela um pouco do time. Não, você faz isso porque você inconscientemente já entendeu isso, né? Mas você tem um longo processo de aprendizado visual para chegar a esse conhecimento. Tá? Então, eu insisto muito nesse curso na necessidade de você não parar. Enquanto você está acordado, então exponha os seus olhos à maior quantidade possível de informação visual. Né? Aprenda com o olhar o tempo todo que você puder, porque esse é o seu maior capital. Né? Você expor a sua mente a todo tipo de informação visual, para quem vai se comunicar com imagens e movimento, é o fundamento de tudo. Você tem que estar o tempo inteiro olhando e olhando no nível mais profundo do que aquela primeira impressão. Tá? Você tem vários níveis de percepção da imagem, tá? Que não depende só, inclusive, do tempo de exposição, o tempo que você está olhando para a imagem. Tá? Tem a ver com isso. Eu sempre brinco que você, quando vai visitar uma exposição ou um museu, você meio que saca as pessoas pelo tempo que elas ficam paradas em frente às obras. Né? O cara que vai, sei lá, um Miró maravilhoso, sei lá, um Rauschenberg e tal, o cara passa batido. Né? Ele nem, né? Ele vira a cabeça, dá uma olhadinha e segue. Ele não está vendo nada ali. Aquilo ali é uma mancha colorida para ele. Né? Então, esse conhecimento todo, chegando aqui mais ao final do objetivo do curso, é uma conscientização do olhar, para que você consiga construir imagens mais expressivas para contar uma determinada história, porque tudo isso vai ser aplicado para contar um determinado roteiro. Isso aí não é genérico, né? Serve para tudo. Não. Cada história, cada contexto narrativo e tal vai exigir do diretor de fotografia e de todos os elementos ligados ao visual do filme essa reflexão, né? O que pertence, porque não é só o que pertence, é o que pertence e o que pode ampliar. Às vezes você fazer simplesmente um inventário de tudo que é pertinente àquela história não vai te dar uma narrativa visual boa. Você precisa ter um estalo, você tem que ter né, um laivo, precisa dar um estalo na sua cabeça e você aí, né, tem uma ampliação da sua percepção de como é que você vai narrar aquela história. E aí eu vou para encerrando os conteúdos, é um conceito mais contemporâneo na visão, que é esse conceito que os psicólogos
o pessoal da psicologia, da percepção e da forma, trouxe, que é o conceito de qualia, né? Qualia. Qualia é aquilo que é especificamente da visão, que não é traduzível em nenhum outro sentido, em nenhuma outra linguagem, né? Uma cor, por exemplo, né? Você olha para uma tela vermelha, né? Você pode escrever milhares de páginas sobre aquele vermelho, compará-lo, né, com todos os vermelhos de todos os artistas, com todos os vermelhos existentes na natureza, né, as pedras, né, mas ele só existirá na mente de uma outra pessoa como uma qualia, é o específico da imagem, né? A qualia é o específico que cada um constrói na sua mente da imagem. Então, esse é um conceito muito interessante, porque a gente está lidando com coisas que, no fundo, não são redutíveis a outras linguagens, a outros conceitos, a outra simbologia. Elas são irredutíveis, né? Uma qualia, em vez de eu falar para você, te dar um livro de 1000 páginas sobre aquele vermelho, eu posso pegar uma folha vermelha com aquele vermelho e não falar nada, só fazer isso, ó. Né? Esse conceito de qualia, ele é a coisa mais atual e mais precisa, ao mesmo tempo que a impressão primeira que você tem é que é uma coisa totalmente imprecisa, né? Mas como a linguagem audiovisual caminha num sentido de transparência, quer dizer, a imagem reproduzida pelos equipamentos, pelas câmeras, está ficando cada vez mais próxima àquela que os olhos veem, né? Essa transparência faz com que esse conceito de qualia, aquilo que é irredutível a uma outra forma de descrição, cresça muito, né? Porque a gente está lidando agora com a linguagem audiovisual quase que diretamente. A diferença que existe, né? Eu sempre mostro, para dar exemplo disso, os espaços de cor que cada formato de imagem, não vou nem para imagem fotoquímica não, fico só na imagem eletrônica. O que do espaço todo de cor, todas as cores que a gente enxerga, o que era reproduzido, né, até os anos 70 na televisão standard, né, aquela televisão imagem standard, e hoje o que você tem no 4K e no 8K, né? Foi um aumento significativo, enorme. Você vê os espaços de cor, né? No mesmo gráfico, você vê o REC 709 lá do standard, depois agora o 2020 e tal, vai aumentando, né? E quase que a gente está cobrindo o que os olhos veem, quase que as câmeras estão conseguindo uma transparência entre o reproduzido, entre o mundo reproduzido e o mundo real, o mundo que está na frente dos nossos olhos. E isso é bom, mas tem problemas, né? Essa transparência que a cinematografia está proporcionando na percepção do mundo, ela é interessante nesse nível, porque você está apresentando com uma força, uma presença muito grande o mundo através das imagens capturadas, mas ao mesmo tempo se tem um risco de banalização muito grande, sabe? Das imagens ficarem... Tem alguns cineastas que, a meu ver, refletem muito bem sobre isso e mostram a necessidade de uma disciplina, né? O Tarkovsky, por exemplo, que já é falecido, mas que é contemporâneo da gente, ele tratou essa questão do uso da cor, por exemplo, né, que é um dos elementos principais da cinematografia, e com muito rigor, né? Inclusive advogando a renúncia da cor. Tem determinados filmes que realmente ficariam muito mais interessantes se não fossem captados com a cor. Né? A cor, para alguns filmes,
é um elemento de distração, de diluição do conteúdo. E ele tem um conceito disso aí muito claro, tá? Então, o perigo dessa transparência entre os meios e a realidade percebida pelos nossos olhos é justamente uma banalização, né? Um relaxamento. A gente vai perder uma disciplina que a gente construiu muito em função das limitações, né? Alguém já disse isso, a gente aprende muito a respeito quem falou isso foi um médico, inclusive, então era a respeito do corpo humano. Quando a função está falhando, quando não funciona é que a gente consegue entender. Quando está tudo funcionando, é muito difícil entender o funcionamento, né? A gente entende o funcionamento das coisas quando a coisa falha. Quando não funciona, você vai ver e aí você entende como é que aquilo funciona, tá? Então, a minha palavra final no curso é um pedido de atenção, né, para que esse avanço todo que a gente está tendo nos meios cinematográficos de captura, exibição, não banalizem o audiovisual, não, né? Não é só banalizar, não. Tem uma coisa, um risco muito grande na história da arte. Você olha a história da arte toda, ela tem um movimento ondulatório entre descoberta, criação e maneira, repetição, tá? Sempre vem, depois de cada movimento muito criativo e tal, você tem uma fase de maneirismo. O que é o maneirismo? É uma repetição de fórmulas, uma coisa que deu certo, então vamos parar de pensar, vamos fazer o que deu certo, né? Então é um risco muito grande você repetir fórmulas, porque não existe isso. Cada caso, cada história é uma história, né? Então, se você aplica fórmulas, né? Eu sempre digo isso, para mim o bom diretor de fotografia, o bom cinematógrafo, é aquele que cada filme é totalmente diferente. Por quê? Porque ele construiu a imagem para contar aquela história. O cara que tem fórmula, que você vê todos os filmes e reconhece, esse filme foi fotografado por fulano, eu reconheci. Então não é bom. É porque ele está aplicando uma fórmula, ele é um maneirista, é um cara que está aplicando aquilo que deu certo, que ele gosta, né? Então, eu chamo muita atenção para isso. Não existem fórmulas de contar histórias com imagens e sons. Cada história vai apresentar um desafio novo, diferente, e você vai ter que buscar soluções para contar aquela história. Esse é o resumo, né? Resumo meio, né? 2 horas e meia resumindo, mas é o que eu tinha a apresentar. Agora eu queria responder aí dúvidas que devem ter aparecido. Deixa eu voltar aqui para a tela principal. Aí, pronto. Sou todo ouvidos. Quantos somos aqui? Não sei, tem todos aqui? Não somos tontos, não. Tá todo mundo aí com o microfoninho trancado? Destranquem. Somos 15 pessoas. Somos 15 pessoas. Quer dizer, um time de futebol com 3 reservas e um técnico. Tá bom. Ninguém tem uma perguntinha? Faça uma perguntinha. Eu tô louco para responder uma perguntinha. Eu fiquei olhando só para a Vera durante a minha fala, porque ela ficou, né, reduziu, ficou o quadrinho dela. Vera, eu fiquei olhando todas as suas reações. Foram boas reações. Pô, você reagiu direitinho. Mas diga aí, Alexandro. Tem um assobio, é um passarinho isso aí? Acho que sim, de alguém.
Alguém está com um passarinho aí. Essa ideia da qualha me pareceu uma ideia muito interessante, que, na verdade, eu não conhecia esse conceito qualha, né? Mas essa impossibilidade, essa impossibilidade da palavra de ver todas as coisas, que tanto a visão quanto além da visão, no desenho do espaço, né? Como que o desenho do espaço, a convivência no espaço e a convivência com a visão envolvem questões inexplicáveis, irredutíveis. Irredutíveis. Achei muito linda esse conceito. Existe um conceito de irredutibilidade no visual. Ele cita um dos caras que estudou muito essa questão e chegou a esse conceito. Ele encontrou uma tribo, eu mostro inclusive fotos de membros dessa tribo. Tem uma tribo, acho que é no Equador, num país aqui da América, acho que é no Equador, que eles não têm nomes para as cores. Nenhuma cor tem nome, nada. Simplesmente apontam para um objeto daquela cor. Durante a fala deles, eles, quando vão se referir a cor de alguma coisa, eles apontam, procuram no campo visual deles. E isso aí eu achei uma coisa fantástica, porque eles incorporaram a qualha, né, na palavra falada, que é um sincretismo aí de duas coisas que parece que não se bicam, mas que eles conseguiram. Eu achei muito interessante isso, eles encontrarem isso. E outra coisa que esse pessoal que estudou isso também notou é que quanto mais sofisticada é uma cultura, quanto maior o escopo que ela permite investigar, maior é o número de denominações para cores. Então, esse é um estudo que foi feito em várias culturas, né? Culturas letradas, culturas sem escrita, bababá, e mostra que quanto mais sofisticada é uma cultura, mais cores têm nomes. Tá? Eu já sabia isso em relação a homens e mulheres. Tem uma diferença de estudos feitos, né? As mulheres têm muito mais denominações para cores do que os homens. Os homens usam muito menos nomes de cores, conceitos de cor do que as mulheres. Tá? Isso eu já conhecia, mas tem uma coisa cultural. Então mostra, a tribo tal lá tem 6 cores. Normalmente, todas elas têm o preto e o branco, porque é o dia e a noite, a luz e a sombra. Todas têm o preto e o branco. Quando tem uma terceira, é o vermelho. Quando tem uma quarta, é o verde. Né? Então, eles começam no preto e branco e vão para as primárias. Né? O azul é uma cor meio perdida, meio órfã, desde sempre. Né? Gozado, porque na natureza a única coisa importante que tem azul é o céu. Né? Inclusive, esse negócio que o mar é azul é mentira. Você vê o mar azul porque ele está refletindo o céu. Né? Se o dia está nublado, o céu está cinza, o mar não é mais azul. Tá? O mar normalmente é verde. Quando você vai na Bahia, ali em Salvador, tem uma experiência que eu sempre falo para meus alunos: se for à Bahia, você leva um polarizador no bolso. Aí quando chegar ali do lado do elevador Lacerda, você olha para o mar, você vai achar que o mar é azul. Aí você bota o filtro polarizador e tira o céu do mar, polariza o céu, o mar fica verde. Porque a cor dele é verde, ele está azul porque o céu está azul. Né? Então o azul é meio órfão, porque só tem o azul na natureza no céu. Do céu só cai água, que é importantíssimo, mas não é tido como um valor tão grande assim. Né? E quando você vê a história da arte, o pigmento mais raro, desde sempre, foi o pigmento azul. Inclusive nas culturas, na cultura cristã, foi escolhido para ser a cor da Virgem Maria pela raridade. Eles escolheram, não tem muita lógica, né? Depois ficou menina rosa e menino azul, mas na origem, né, era o contrário, a mulher era azul pela raridade do pigmento.
Na antiguidade, só existia um pigmento azul, que é um mineral chamado lápis lazuli, né? Que fazem joias até hoje, que só tem em 2 lugares do mundo, muito distantes. Lápis lazuli só existe em minas exploráveis no Chile e no Afeganistão. Não tem mais nenhum lugar do mundo tem essa pedra, né? Então, as cores têm pesos por vários motivos, tá? Você tem uma sequência, tem um filme sobre a vida do Turner, o pintor inglês. E tem uma cena no início do filme que é maravilhosa, que é ele comprando os pigmentos para pintar. Ele vai na loja para comprar cores para pintar. E tem um papo que é maravilhoso, justamente isso, né? A raridade da cor, a presença da cor, né? Essa coisa do verde ser o lixo das plantas, ser o prezado, né? A abundância do pigmento verde é enorme, né? Eles extraem pigmento verde de tudo, inclusive de minerais, né? O óxido de cobre é verde, né? Chamado azinhavre. Não sei se já viram cobre oxidado. É um verde muito bonito, inclusive. É um verde bem próximo do verde primário, do centro do espectro, né? E ele foi usado desde a antiguidade porque é abundante. Você só abandonar uma chapa de cobre num lugar que você vai ter pigmento verde para. Então não tem muito valor, né? E como o valor econômico dos pigmentos estava associado à importância, né? Quer dizer, o cara que pintava um quadro com muito azul, né? Sabiam que o quadro tinha sido difícil, caro. O quadro tinha um valor pela presença do azul, tá? Então, as cores também, não existe uma democracia das cores, nunca existiu, né? As cores sempre tiveram pesos diferentes em cada cultura, inclusive, tá? O nosso nome, Brasil, é isso, né? É uma madeira que tinha aqui, que tinha um pigmento vermelho fantástico, que era cobiçadíssimo, né? E aí deram o nome do país, né? Brasil vem de brasa vermelha, né? Nós somos uma brasa. Originalmente nós somos uma brasa. Melhor do que Terra de Santa Cruz, eu acho, né? Mas aí você vê a importância, né, que sempre existiu. Eu, uma época, fiquei muito interessado nisso e procurei informação a respeito e descobri que o grande avanço na arte das cores, do uso de pigmento colorido, se deu durante a Idade Média, porque os alquimistas, né, na época, buscavam a pedra filosofal, que era o sonho, era um elemento que, tocando qualquer outro elemento ou qualquer outro material, transformava aquilo em ouro. Eles achavam que isso era uma coisa que existia, que tinha só que procurar, pesquisar, eles iam chegar nessa pedra filosofal. E esse lixo gerado na procura da pedra filosofal, eles misturavam tudo com tudo. Misturava enxofre com concha moída, sabe? Faziam a química das químicas. Cada dia era uma mistura nova para tentar achar a pedra filosofal. Não dava certo, jogava fora. E os artistas começaram a perceber que o lixo dos alquimistas era maravilhoso, porque o dia que o cara estava mexendo com enxofre, tinha os amarelos lindos, dava os amarelos mais escuros, mais claros. Então, dependendo do que o maluco estava fazendo lá, eles tinham cores fantásticas. Então, houve um grande... E o segundo grande aumento foi a indústria química, né? A indústria de corantes. E aí tem um destaque para essa... Ela existe até hoje, uma empresa alemã que fabrica... Tem a Bayer, o nome Bayer quer dizer Bayerische Anilina und Soda Fabrik, fábrica de anilina e de soda da Baviera. Então, a anilina, corante, sempre foi uma coisa importantíssima, por causa da moda, né? Você não renunciar ao uso da cor na moda. Você pode renunciar ao uso da cor em qualquer coisa. Você pode fazer arte preto e branco e tal, mas roupa chega uma hora que enche o saco. O pretinho básico enche o saco, aí tem que pintar uma cor e tal. Então,
sempre houve muito investimento na cor, no pigmento. O pigmento é uma coisa que tem uma importância não só na história da arte, não, na história da indústria, do têxtil. Sempre foi uma coisa muito importante. E aí eu resolvi estudar isso aí, porque tinha grandes curiosidades. Tá? E tem histórias fantásticas. É um capítulo à parte. Bé, tudo bem? Diga. Tem o Wagner, que está sem microfone, ele Sim. escreveu uma pergunta no Diga. chat. Vamos ver. Peraí, Perguntas, chat. Wagner. Fiquei pensando no espaço em branco, sem imagem. Passagem de um quadro para outro, frame. Está entre os quadros. Ah, perfeito. Perfeito. Olha, o Wagner está perguntando a função do apagamento. O apagamento é a tela preta entre uma imagem e a seguinte, certo? O efeito de ver imagens em movimento depende do apagamento. Se você não tivesse uma imagem, um obturador que tapa a luz do projetor, troca para outra imagem, eu estou falando de cinema antigo, projetado, né? E mostra a imagem seguinte, se você não tivesse esse apagamento, você não teria a sensação do movimento. O movimento, né? Cinema é registro do movimento. Kino, em grego, o movimento é matografia, matógrafo, né? Escrita do movimento. Então, o que você falou, Wagner, é o fundamento de tudo. Sem um apagamento, sem um preto entre uma imagem e a outra, não existe movimento. Você não tem cinema. O cinema depende de colocar a tela escura. Né? Inclusive, é uma contradição, porque quando você vai fotoquímica, até hoje tem cinemas que projetam fotoquímico, você fica mais tempo vendo a tela preta do que com imagem. Deviam cobrar metade do bilhete, do ingresso, porque você está vendo muito mais tela preta do que informação. Mas sem o preto você não tem a sequência, você não tem o efeito da cinematografia. Tá? Respondi, Wagner? Pode escrever que eu estou olhando aqui. Ó. Respondi a tua pergunta? Falou. Respondi a pergunta. Sou todo ouvidos e olhos. Deixa eu tirar aqui que atrapalham. Tem Fabiana, o Wagner, aqui é Luiz. Luiz está aí ainda? E aqui o Pedro Veloso. Alguém chegou começado e não perdeu alguma coisa da... O que eu fiz foi isso, eu li item por item a ementa do curso, os conteúdos todos. Né? Os pesos não estão da forma que eu coloquei, não. Tem coisas que tem mais, eu dedico mais tempo. É que não adianta você querer detalhar muito, então no site você vai encontrar 2 horas para cada uma desses tópicos. Mas na realidade não é nada disso. Na realidade tem coisas que exigem, não só pela importância, não, às vezes pela complexidade também. E quando junta importância e complexidade, aí eu realmente sou obrigado a investir um pouco mais de tempo, porque mais vale você investir um pouco de tempo e ter uma compreensão do que cumprir a tabela. Né? Não, já passou 2 horas, não vou continuar a falar disso. Né? Eu prefiro fazer as coisas mais organicamente, sem cumprir a tabela. E aí, ó. Adriana, Vera... Luana, você está muito quieta. Os que têm imagem sofrem mais, são mais perguntados. Os outros são... Desliga a câmera, ela está aqui, ela está com a pose clássica, né? Aquelas arquétipos de atenção. Ela está com a mão aqui. Pode perguntar, gente. Olha, os dois, tem 2 com a mão no queixo. O Alexandre também está
pensativo. Gozado isso, né? Diga. É muita informação, né? Eu acho que as dúvidas maiores vão ter durante o curso mesmo, né? Então, durante o curso, eu sempre faço uma coisa que é o tempo de digestão. Entre uma aula e outra, certo? Eu começo a aula seguinte sempre abrindo para pergunta, que a pessoa... Um negócio antigamente falava cair a ficha, né? Quando tinha telefone público, a gente usava essa expressão, caiu a ficha. Tem sempre uma coisa de retardo, né? Uma espécie de efeito Doppler, né? Um atraso na informação. Então, eu acho que para a gente chegar no final do curso com um entendimento bom, um nível de entendimento bom, eu faço sempre isso, eu sempre recupero, né, a cada aula, checo se não tem nenhuma dúvida, não ficou nada. Agora, sempre falta alguma coisa. Eu nunca fiz um curso que eu concluísse dizendo, dei todos os conteúdos que eu estava pensando, né? O que é bom, que senão ninguém voltava para fazer curso nenhum, né? Então, sempre fica alguma coisa sem receber um tratamento exaustivo. Fica sempre alguma coisa no ar, né? E você... Esse curso... Diga. Desculpa, você passa uma bibliografia para a gente, para pesquisa? Também? Passo uma bibliografia. Hoje, essa bibliografia está muito mais voltada a links de sites na internet do que propriamente a livros. Ainda tem, por exemplo, esse livro essa obra que eu citei do Tarkovsky, né? É um livro que eu considero fundamental desses autores mais contemporâneos sobre cinema, porque ele tem um entendimento da cinematografia muito rigoroso. Ele foi... eu sou fã de carteirinha dele, eu acho ele um dos maiores cineastas dos tempos contemporâneos. Mas ele tem um rigor muito... né? Mas ele não faz cavalo de batalha disso, ele não defende isso como... Ele chegou a isso, não é um princípio dele, é mais uma consequência da obra dele, né? Eu revejo alguns filmes dele, de vez em quando eu revejo alguns filmes. Outro dia eu revi Andrei Rublev, que é um filme baseado num personagem que existiu, um pintor de ícones, na Rússia no século XIII, 1200 e bolinha. E é um filme impressionante justamente pelo rigor. E você vê que o rigor não é uma proposta, não é a proposta. Ele não fez o filme pensando, vou ser rigoroso. É uma consequência. O filme resultou rigoroso. É bem diferente, né? Tem alguns cineastas que eu gosto, mas que têm o rigor como um método, né? Sei lá, o Francis, né? O Bandido Juliano, esses filmes todos com uma preocupação política mais clara, ele tinha um rigor metodológico, ele abordava os temas com rigor. O Tarkovsky não é isso, ele não tem um rigor de abordagem pensado, ele chega, o resultado é rigoroso. Então, uma diferença bastante interessante. Mas eu vou dar essa bibliografia, alguns volumes que são... né? Tem livros técnicos muito bons que eu posso dar para quem pedir, eu posso dar uma bibliografia mais técnica, né? Livros de técnica cinematográfica, tem alguns livros que eu considero muito bons, né? Mas hoje você encontra muita informação de alta qualidade em sites, em filmes, em documentários, em coisas na internet. Hoje eu ainda recorro, eu tenho aí um monte de livro aqui, mas mesmo às vezes é uma consulta rápida, eu procuro o livro na internet, né? Porque às vezes você consegue, pesquisando por palavra, né, chegar naquele capítulo, naquela indicação que você está buscando. Você não tem que ir ficar folheando, olhar o índice do livro, não. Você pega 3 ou 4 palavras-chave
coloca ali e você chega direto naquela informação. Mas eu tenho essa bibliografia e eu revejo a cada curso, eu dou uma revisão, porque sempre a internet é muito mais dinâmica do que uma biblioteca, né? Então está sempre aparecendo, tem muita coisa nova. Agora, tem alguns sites que são realmente maravilhosos. Por exemplo, para essa parte toda de cor e tal, tem um site, ele é mais voltado não para cinematografia, para fotografia, still, que é um site chamado Cambridge in Color, Cambridge da Universidade, Cambridge in Color, que é muito interessante. E eles fazem tanto sucesso no Brasil que eles já estão fazendo uma tradução para os monoglotas, já tem muita coisa em português. Alguém está traduzindo, não sei quem é, montaram uma equipe, ou se é um voluntariado, tem muita coisa do site já em português. É um site muito bom, porque eles têm uma profundidade bastante... Não são eruditos, mas tem profundidade, não é superficial. O que eles explicam mesmo. Tem o fundamento da coisa toda. Mas não tem nenhum tipo de pedantismo, sabe? Querer parecer, isso aqui é uma coisa e tal. Não, é informação objetiva mesmo, né? Que é o que eu gosto na internet, né? A pior coisa que existe na internet é excesso de forma, de blá, 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 né? A internet, eu acho que nasceu para ser uma coisa direto ao ponto, né? Vamos chegar lá e vamos explicar isso. Mais alguém aí, os que estão sem imagem aqui? Eu não vejo todo mundo, eu só vejo uma parte da turma. Afonso Beato está por aí? Não, apresentou, fez a sua parte. Estou Tá sim, aí, eu não vou, tá não aí. vou perder essa oportunidade, né, Alberto? Entender, né? Quando Ô, Vera, for bom ver você por aí também, querida. Que bom. Que gostoso, né? É boa essa conversa, assim, né? é bom, Pois né? é. Eu acho. Eu acho que esse negócio online está nos aproximando de Exatamente. uma outra maneira. É muito bacana. Eu estou gostando muito desse. Eu Não, também. é verdade. É um momento novo que a pandemia nos forçou, né? Pois é. Então, a nossa escola, eu estava falando com o Eber antes, a nossa escola foi criada num núcleo presencial, tem uma verba para o presencial. 4 dias antes da escola abrir, veio a pandemia. Nós passamos meses assim, e agora estamos bem, estamos bambas, né? Quer dizer, estamos bem na parte online, mas é isso que você disse, entende? Quer dizer, nos ensinou a nos aproximarmos uns dos outros, né? Sim. Essa história do presencial, para ver a Vera, eu tinha que tomar um avião e ir na Semana ABC. O Eber também. Agora, um cliquezinho de botão. Já está aqui, né? E a gente te recebe em casa ainda por cima. Exato. Exatamente. Em casa, é muito legal. Não tem que sair de carro, não tem que buscar vaga para estacionar, não tem manobrista, flanelinha, É verdade. sabe? Come comida caseira, tá tudo. Exatamente. Aliás, deixa eu dar um. Tá nos ensinando muito, quer dizer, isso aí é a humanidade, então a inteligência da humanidade dando volta no vírus. Né? Pois Porque é. esse bicho é danado, ele veio para matar, veio para terminar com a humanidade. Agora, a gente sabe. A humanidade está acostumada de tantos e tantos anos, né? Mas tem uma coisa meio de século, né? A gripe espanhola foi 100 anos atrás. Se você recuar, a peste negra também dá um múltiplo de 100. Tem aí uma. Eles são tão pequenininhos, E agora né? provou a nossa tecnologia e você vê que a imagem e o processamento da imagem ganhou, entende? Muito, Ganhou muito, entende? A cinematografia, e quando eu digo a cinematografia, tá a direção de arte, a câmera, a tecnologia, o som, tudo passou a ser uma importância incrível. Né? Sim, E outra coisa, os métodos de ensinar.
porque você precisava de um projetor. Hoje em dia, os compartilhamentos, não é? Quer dizer, hoje em dia você pode apresentar coisas que antes você tinha que ter uma sala com um projetor, ou ter ir lá na Cinemateca, um projetor maravilhoso. Hoje em dia você pode passar um filme aqui, pode trazer uma imagem, né? Não, descomplicou muito. Descomplicou né? muito. Sim. E aí você já deixa PowerPoint, você vira PDF, deixa. Inclusive, eu quero chamar a atenção a vocês, se vocês ainda não participaram do Teams Education, que é o seguinte: as pessoas estão mais acostumadas com o Zoom. Todo mundo, de uma forma ou de outra, já participou do Zoom. O Zoom é um programa realmente muito simples. Esse também, você tem um link, você entra lá, você entra numa história. Mas quando você entra numa aula aqui, ou num curso, essa plataforma tem recursos que o Zoom não tem. Por exemplo, aqui você pode organizar o material de aula, tem tudo. Que o aluno tem acesso. Depois, os alunos podem se organizar por escaninhos, terem suas pastas. Então, cada um pode ver a coisa dos outros. Enfim, existe um intercâmbio de arquivos muito simples, muito prático e muito organizado. Então, essa foi uma experiência que logo no começo foi decisiva para nós, porque o Zoom você tem que dar a chave para o instrutor abrir as aulas. Eu estou dando aula nos Estados Unidos com o Zoom. É uma complicação para mim, eu não posso me organizar, eu tenho que abrir um Google Drive para a aula, aí os alunos saem. Né? E o Teams, não, ele é um outro animal, entende? Ele é desenhado para a escola mesmo. Esse é o Teams Educational. Entendeu? Bacana saber disso, porque eu tenho usado o Zoom também. O Zoom é muito prático quando se trata assim, de um encontro único. Reunião. É uma reunião, é prático, Esse aqui também, só que esse aqui tem uma capacidade muito maior de organização para didática escolar. Para didática, esse aqui é muito melhor. Entendeu? Foi pensado para isso, né? Você vê que ele foi pensado para isso. Foi desenvolvido. Isso aqui, a Microsoft, inclusive, ela investiu, porque a Microsoft tem esse problema, ela tem um desenho muito ruim, ninguém quer usar isso, ninguém quer usar aquilo, porque o Mac é melhor, mais amigável, né? A interface do Mac é muito amigável. Então, tem essas coisas de competição. Só que a Microsoft ela é muito maior e ela está com esses programas online, essa coisa de planilhas e documentos online, que são genial para você estar trabalhando numa equipe. E eles compraram há muito tempo como é que é o nome? Skype, não é isso? Skype. O Zoom é um desenvolvimento tecnológico do Skype, é o Skype com imagem. É uma descendência. Só que as escolas começaram a adotar, hoje tem 183 mil escolas usando o Teams Educational. Olha, incrível. Entendeu? Agora, existe realmente uma facilidade dos alunos. O Zoom não foi bom para nós, entende? Não. Comparando as features, o que tem um, o que tem outro, não resta dúvida que o Teams é muito mais completo. Não... É aquela coisa, quem começa primeiro leva uma vantagem mercadológica, né? Fica mais conhecido e tal. Então, acho que é mais isso do que qualquer outra coisa. Não, mas é isso. Mas olha só, gente, então eu vou aproveitar e fazer a propaganda da Semana ABC, que o Eber, a Vera, todos nós vamos estar presentes de uma forma ou de outra. Vocês entrem no site abcine.org.br e vejam lá, porque vocês podem entrar, participar, vai ser bem animada os nossos encontros. E venham aí, participam da aula do Eber e olhem o nosso site, enfim. Se quiserem multiplicar, contando aí, convidando pessoas
para esse curso, eu agradeço, porque tem um efeito mesmo geométrico aí, de 1 fala para 2, 2 para 4 e tal. Então, se puder ajudar... A Luciana pode pôr se tiver, senão eu ponho aqui rapidinho. Vocês devem ter, porque vocês entraram na página do curso, né? Ela falou que começa 28 de outubro. Exatamente, 28 de outubro. 28 de outubro. Eu vou pôr... Vai ser nesse horário da tarde ou vai ser mais tarde? Como vai ser o horário? Olha, o Afonso, você tinha já designado um horário, né? Aqui está das 19 às 21 horas. Eu prefiro esse horário, hoje, para estar com vocês aqui, juntando A com B, eu não almocei. Se eu comer e for falar alguma coisa às 2 horas da tarde, se eu almoçar, é uma desgraça. Eu fico péssimo. Então, eu prefiro... eu não sou depois do almoço. Depois do almoço, eu gosto de dormir, de falar. Mas, então, eu preferi esse horário mais noturno, porque eu sei que eu rendo mais por isso. Foi só uma coisa de performática. Eu coloquei aí no chat da turma, do encontro, o link do curso, onde tem mais detalhes e tudo. Vocês talvez tenham entrado na página para se inscrever aqui, mas aí tem todo o detalhe e a forma de comunicar conosco. Perfeito. Estamos vendo. É isso, né, Dom Afonso? É isso, foi maravilhoso, excelente. Aprendi muito. Eu acho que você está sempre dando uma aula maravilhosa. Nossa, também, foi um privilégio. Deram 2 horas para explicar o curso que leva não sei quantos dias. Ele começa a ensinar lá.